TV APSA. Oferecimento Bernardo Leite, Consultoria Empresarial e Video House Produções. Olá, estamos iniciando mais um programa da TV APSA. Eu sou Bernardo Leite Moreira e é uma grande satisfação contar com a sua audiência. E hoje temos um convidado, um grande amigo de muito tempo, mas que tem uma atividade que eu considero imprescindível para as organizações. Eu estou falando de Rui Leal. O Rui Leal é um parceiro, um grande amigo, que tem há 10 anos uma empresa chamada Via de Acesso. E o nome tem tudo a ver com a atividade. É realmente a via de acesso ao mercado de trabalho. E é uma empresa que atende estagiários e aprendizes atualmente também, não é isso, Rui? Estagiários, aprendizes, trainees. Como é que você vai, Luiz? Tudo bem? Tudo bem, prazer estar aqui com você. Eu também acho ótimo você estar aqui conosco, principalmente porque, na verdade, esse é um tema que tem trazido muito à tona uma série de discussões, aproveitamentos. Eu acho que isso é um assunto que importa muito para o nosso telespectador. E eu queria que você me dissesse um pouco como é que está a via de acesso. Você falou que você está há 10 anos no mercado. Primeiramente, 10 anos, parabéns. Não é uma situação simples, na verdade. Não é mesmo. Você sabe que o Instituto Via de Acesso veio a partir de 2003 e toda vez que... você sabe que o irmão caçula sempre leva cascudo dos mais velhos, né? E o Via de Acesso veio mais ou menos... É uma das empresas mais jovens nesse mercado. É uma das instituições mais jovens e acredito que seja a mais jovem, a última que veio. Mas o Instituto Via de Acesso já veio no século XXI exatamente para atender as demandas do século XXI. Demandas essas do jovem, essencialmente, claro, as necessidades do jovem nós precisamos atender, mas também as demandas da educação, que está hoje atuando de uma forma diferente do que atuava no século passado, óbvio. E, claro, as empresas, que estão num cenário mundial completamente diferente. E considerando esses 3 pontos, a partir do jovem, nós procuramos desenvolver uma atividade muito mais condizente, muito mais adequada àquilo que o jovem precisa para se inserir no mercado de trabalho. De tal forma que as necessidades também da escola são observadas e, claro, as necessidades e os interesses e os desafios, acima de tudo, das organizações que absorvem esses jovens. Sempre na premissa, Bernardo, de que o jovem desse século é um jovem com um perfil, um jeito de enxergar o mundo diferente. Você tem que considerar isso. Também no estagiário, então. Sim, aí que está. O Instituto Via de Acesso criou 4 vias de acesso para o jovem ser inserido no mercado de trabalho. Primeiro, parabéns pelo nome, Via de Acesso, para mim, é autoexplicativo perfeitamente. Quais são esses 4 públicos, vamos falar assim? O jovem, esse jovem digital deste século, né, é único, porém com necessidades ou com preparos diferentes. Então a gente considera isto no encaminhamento desse jovem para o programa certo, para que ele dê certo, para que o investimento da empresa nele também dê certo. Então isso é considerado. Então essas 4 vias consideram o seguinte, que o jovem universitário especialmente e o técnico do ensino técnico está mais adequado a ser encaminhado para programas de estágio. Programas de estágio com uma outra roupagem para se ficar adequado a vamos dizer, a esses desafios desse século. O outro tipo de jovem, que é o jovem de ensino médio, esse jovem a gente procura direcionar para o programa Aprendiz. Que ele tem um preparo educacional diferente do universitário e do ensino técnico. Ele não tem, portanto, matérias profissionalizantes que pudesse adequá-lo melhor a esta ou aquela atividade oferecida pela empresa. Então, nesse caso, nós destacamos esse jovem do ensino médio, normalmente jovem do ensino médio escola pública, que é o que mais precisa disso,
para programas aprendiz. Ele fica muito bem, ele se adapta muito bem, se desenvolve muito bem e, acima de tudo, encontra aquilo que a gente até internamente no Instituto Vida e Acesso procura comentar para poder ilustrar bem quem é esse jovem. Então, ele encontra uma luz no final do túnel, porque o jovem de ensino médio, ele tem um preparo educacional um pouco mais frágil e para que ele, com esse preparo educacional um pouco mais frágil, possa ter alguma chance no mercado de trabalho somente através do programa Aprendiz. Até porque ele é apoiado pela entidade de aprendizagem, o que ajuda-o a se desenvolver mais rapidamente e, ao final desse programa, ele ter efetivamente uma oportunidade no mercado. Qual é a terceira via? A terceira via é o programa Trainee, destinado aos recém-formados ou ultimanistas de cursos universitários. Perfeito. Tá. São jovens mais bem preparados do ponto de vista educacional e inclusive com algumas experiências interessantes, como intercâmbio, um domínio de idiomas muito forte. Então, ele tem um preparo melhor mesmo. E aí você direciona para o programa Trainee. E a quarta via de acesso é para um público muito específico. São projetos sociais de formação e de inserção, ou seja, a gente prepara o jovem para o mercado de trabalho dentro de um período curto e ao mesmo tempo bem focado, bem direcionado para aquilo que a empresa busca nesse jovem e ao mesmo tempo, ao final desse período de formação, nós inserimos esse jovem dentro da condição que melhor lhe convier, ou como aprendiz, eventualmente alguns até como estagiários, ou uma boa parte como empregado mesmo, preparados que estão. Mas o que difere essa quarta via de acesso do ponto de vista de público? Boa. Essa quarta via de acesso, esse projeto social de formação e de inserção é destinado a jovens em situação de risco social, junto a comunidades mais carentes e jovens que têm uma formação educacional também frágil, dentro de uma condição em que, se ele não for olhado e não for preparado, certamente ele terá muita dificuldade para se inserir e, ao mesmo tempo, bombardeado que é por outras ofertas não muito interessantes para toda a sociedade. Muito interessante, gostei da abordagem e da amplitude que vocês têm tido na via de acesso. Muito bom, eu gostei muito. Na verdade, para mim até foi bastante novo esse tipo de enfoque. E eu considero extremamente importante porque, inevitavelmente, a tua atividade tem um cunho social muito forte. Essencialmente social. Tanto que, antes do jovem ser encaminhado, nós oferecemos a ele um programa de capacitação e de desenvolvimento para o mercado de trabalho, programa esse, obviamente, gratuito, composto de cursos, workshops, palestras, seminários. Pois é, mas antes eu queria saber como é que está o mercado. Você consegue me dizer como é que está o mercado em termos de atividade, de movimentação? No próximo bloco. Não saia daí, voltamos em 30 segundos. Obrigado.
Olá, estamos de volta com o nosso programa da TV APSA. Hoje com o nosso profissional e amigo Rui Leal, falando sobre a empresa, o Instituto Via de Acesso. O Instituto Via de Acesso é uma empresa que tem uma atuação social bastante ampla, abordando o mercado de jovens de uma forma geral. E no último bloco nós perguntamos ao Rui, como é que está o mercado? Como é que está isso, Rui? Como é que está essa movimentação em termos de mercado de estagiários, trainees, aprendizes e assim por diante? Olha, o Instituto Via de Acesso procura trabalhar em cima de uma premissa, que às vezes ela é tão óbvia, mas às vezes a gente não enxerga, né? Eu tinha um amigo que me falava sempre assim, olha, o óbvio também é filho de Deus, né? E é mesmo, mas às vezes a gente não consegue enxergar. Olha, nenhuma empresa, nenhuma organização, nenhuma família, nenhum exército, nenhuma sociedade pode prescindir de jovens. É óbvio, mas a gente esquece disso. Para a empresa, o que o jovem representa? Representa simplesmente a continuidade do negócio dele. Sem dúvida, é o futuro. Se não houver renovação, se não houver entrada de jovens constantemente nas dependências de uma organização qualquer, um dia essa organização para. É óbvio. Acaba, as pessoas que estão lá ou morrem, ou se aposentam, ou deixam a organização, acaba a organização. Então o jovem é uma matéria-prima essencial para qualquer organização. Então é nessa premissa que o Instituto Via de Acesso atua, e atua também, como eu já falei no bloco anterior, jovem certo no programa certo, para que as chances da atividade dar certo aumentam bastante, exponencialmente. Infelizmente eu concordo com você, né? Se esquece um pouco dessa preparação para o futuro. É isso mesmo. Isso ainda é forte? Cada vez mais forte. Cada vez mais forte, até por conta das transformações que o mundo e por decorrência os negócios cada vez mais rápido estão sofrendo. Okay. Não é? Então, o jovem representa um jeito novo de pensar, um jeito novo de enxergar o mesmo problema. Né? Tem uma preparação, principalmente esses jovens desse século, tem uma preparação muito calcada em cima da tecnologia, não é? Falta a ele outros componentes, mas aí está... Bom, é jovem por isso. O jovem é por isso, não é? E ele tem tudo para fazer, tudo por aprender. A empresa que percebe isto, não só a sua necessidade do jovem, porque não consigo compreender uma empresa com visão de futuro que não perceba isto. Então, obviamente ela percebe. Mas o que nós estamos fazendo fortemente é mostrar para a empresa que o jovem, para dar certo, ou para que o investimento da empresa dê certo, é importante que ela considere o jovem no programa certo. Então, diante disso, por exemplo... Existe, na verdade, um processo de condução também nesse sentido, não é só de recrutamento, mas tem a condução também. Não, é claro, a consequência da empresa perceber é de que ela não pode ter o jovem simplesmente largado nas suas dependências e entendendo que isso vai dar certo. A chance de não dar certo é muito grande. Tem muita sorte para dar certo. Tem que ter muita sorte. E a sorte, ela só é traduzida por um único detalhe, que não é tão detalhe assim, tem importância estratégica, que é o jovem ter a sorte de encontrar nas dependências da empresa alguém que possa atuar como mentor, como tutor e possa desenvolvê-lo. Mas isto, se você não tiver um trabalho orientado, vai depender da sorte. Entendi. Essencialmente da sorte. E a sorte nem sempre vale a pena você contar com ela. Em suma, é um desperdício. É um desperdício. É um desperdício de jovem, é um desperdício de recursos investidos nele. Resultado. E de resultado, acima de tudo. Então, se de outro jeito a empresa não entende, você diz para ela, bom, e o resultado que você vai ter? É nulo. Então, vamos fazer a coisa certa. E o que é a coisa certa?
Num programa de estágio, você está contando com jovens essencialmente sem nenhuma experiência anterior, que vai para as dependências da empresa com uma bagagem teórica, mas nenhuma bagagem prática. Aliás, ele está indo na condição de estagiário para uma empresa exatamente para adquirir essa bagagem prática. Então, não existe, por exemplo, a condição de você ter um jovem como estagiário numa empresa que tenha experiência anterior, que pode parecer absurdo, mas ainda existe aqui e ali algumas empresas que querem estagiários com experiência anterior. Então, não está buscando estagiário, está buscando outra coisa. Bom, mas se está buscando estagiário, ela precisa ser orientada e principalmente apoiada em ter um parceiro como o Instituto Via de Acesso que não somente encaminha o jovem e cuida da documentação. Não, a empresa precisa mais do que isso. Pelo menos é o que nós acreditamos. E apoiamos a empresa com desenvolvimento dentro das próprias dependências da empresa, numa série de cursos, workshops, que vão na linha comportamental do jovem, que é o que mais prejudica o jovem que não tem bagagem anterior. Ótima maturidade, sem dúvida. Maturidade, dando a ele algumas habilidades que a empresa exige, mas que não são tratadas na escola. Então, via curriculares, evidente. Agora, deixa eu fazer uma consulta para você, que trabalha com diversos focos, né? No ponto de vista de estagiário, aprendiz, trainee, cunho social. Do ponto de vista de geração X, geração Y, geração Z, como é que eu posso classificar? São diferentes esses públicos? São diferentes. A partir da geração Y, é que nós consideramos que é o jovem desse século. Okay. É o jovem desse século, que está atuando a partir desse século. Apesar de que alguns até pudessem estar atuando ainda no final do século passado, mas o final do século passado tem vamos dizer, uma mistura muito clara do século XXI. Então, é o jovem desse século. Este jovem deste século, a partir do Y, da Z, que está começando a entrar no mercado, ou que vai começar a entrar no mercado, esse jovem, que a gente chama de geração digital, é um jovem que tem uma formação tecnológica muito forte, que tem um bom preparo técnico. Além do que tem uma facilidade enorme para aprender isso, hein? Não, faz parte da genética, é impressionante. Eu brinco com eles que vocês já nasceram com um chip na cabeça e um teclado no colo. É impressionante, porque eles entram com aquilo com uma relação amigável. Minha sobrinha, um dia desses, foi fazer assim na tela da TV para ver se mexia as coisas. Tem 2 anos. 2 anos. É intuitivo. Para eles é intuitivo, é intuitivo. Então, esse jovem que foi preparado, que foi educado desta forma, ele naturalmente tem uma outra maneira de enxergar, de perceber, de analisar. O que para uma empresa com visão de futuro é essencial ter esse jovem. Aliás, na verdade, você coloca uma questão importante. A empresa também precisa começar a se preparar um pouco mais para isso. Sem dúvida. E por falar em preparação, na verdade, você estava fazendo um comentário interessante de que há uma preocupação no Via de Acesso no sentido da formação e do desenvolvimento desse profissional. Isso. Após o nosso comercial. Não saia daí, voltamos em 30 segundos.
Olá, estamos de volta com o nosso programa da TV APSA, hoje apresentando o nosso companheiro Rui Leal, do Instituto Via de Acesso. Nós estamos conversando sobre o mercado de estagiários, trainees, aprendizes e, de uma certa forma, estamos aprofundando um pouco todas essas questões referentes a esses jovens dentro da empresa e do mercado de trabalho e do que significa isso como oportunidade. E por falar em oportunidade, nós vamos falar agora um pouco, no último bloco eu questionei você um pouco nesse assunto, Rui. Qual é a ação do Via de Acesso, do Instituto Via de Acesso, na formação desse profissional? Você falou que há uma preocupação séria com a educação. Como é que se traduz isso em prática? Mas antes de falar sobre isso, você me passou uma informação que eu fiquei muito bem impressionado aqui. Vocês do Via de Acesso desenvolvem um fórum anual sobre isso. Um fórum anual sobre carreira e desenvolvimento profissional, que hoje, sem exagero e sem ufanismo, é o maior fórum de carreira e desenvolvimento profissional destinado a jovens realizado no Brasil. Tá? Ele tem realmente uma consistência muito aderente àquilo que o jovem vai precisar encontrar. Dar ao jovem também a possibilidade de fazer um tete-a-tete com quem chegou no topo. Quantas pessoas estiveram nesse fórum? Olha, o fórum, só para traduzir melhor, ele tem o seguinte tema único: o que os presidentes de empresas e os consultores aconselham para a sua carreira e para o seu desenvolvimento profissional. Esse tema é único. Todos os anos nós abordamos desta maneira. Esse último agora foi em junho passado. Foi em junho. Você teve lá nesse fórum o Luiz Carlos Cabreira, famoso palestrante, consultor. Renomado. A Cássio Queiroz, que é o presidente da Chubb Seguros. Isso. Você teve também o Alexandre Rohagen, do Facebook, vice-presidente do Facebook. Isso. E o Oswaldo Barbosa de Oliveira, que é o presidente da LinkedIn. Que interessante, você conseguiu juntar aqui e esse público, esse grupo aí, tão bom quanto o meu glorioso Santos Futebol Clube, time famoso, esse é um time forte, ele foi escolhido por conta do tema que esse ano nós discutimos, o conceito que esse ano nós discutimos, que é mobilidade e avanço. Dentro desse conceito, nós trouxemos esses 4 heróis. Na verdade, 4 ícones do mercado. Ícones. Me diga uma coisa, quantas pessoas mesmo que compareceram? Olha, chegou a 1.800 pessoas ao longo do dia, no Maxud Plaza Hotel, para ouvir esse grupo que está aí, de primeiríssima. E é uma ação do Via de Acesso? Essa ação é anual, faz parte do programa de desenvolvimento que nós colocamos à disposição dos jovens em todos os programas que nós realizamos, quer para o programa de estágio, o trainee, o aprendiz e para os jovens dos projetos sociais, porque é uma rara oportunidade que eles têm de ouvir quem tem experiência, quem chegou no topo e não é comum na vida deles esta oportunidade. E essa oportunidade é tão forte que jovens há mais tempo como eu participam também, porque eu não sou tonto de perder a oportunidade de ouvir gente assim. Encaixa em qualquer época, não tem? Qualquer época. Mas como é que é essa ação do Via de Acesso no que se refere ao trabalho com os estagiários, trainees e... Faz parte do programa de desenvolvimento deles, é destinado então, portanto, a esses jovens, é destinado às empresas parceiras do Via de Acesso que acreditam nesta forma de desenvolver jovem. Oi? Isso o fórum você está falando? O fórum. Mas além do fórum, o que mais? Além do fórum, nós temos um forte programa de palestras e seminários, destinado também ao desenvolvimento deles, ao longo do ano. Então, o fórum é uma atividade anual, única, mas... Tem palestras, as palestras são realizadas aonde? São realizadas no Instituto Reinaldo Polito. Ah, entendi. Lá a gente realiza esses seminários, ele tem um auditório, tem dependências muito interessantes para isto.
E tanto no primeiro semestre quanto no segundo a gente realiza essas atividades que reforçam o desenvolvimento dos jovens, dos RHs que participam, etc. Quais os temas que vocês desenvolvem para esse estagiário? Para isso, por exemplo, este semestre agora que nós vamos iniciar em 2013, portanto, agosto, setembro, outubro e novembro, são os 4 meses que nós vamos destinar a esse seminário, nós vamos tratar de um tema fundamental, chamado O Planeta e Sua Carreira. Poxa, bem abrangente, interessante. Bem interessante. O que está acontecendo no meio empresarial? Quem é o público? O público são os jovens, para entenderem, RHs, que vêm conhecer isto, profissionais, empresários. Você tira o teu estagiário da empresa para participar desse fórum? Isso, eles são convidados. E as empresas liberam. Evidente. Liberam, porque vê nisso, e não só liberam, como vem junto, né? Tá? O que nós queremos abordar nesse caso, nesse seminário? São os componentes verdes que cada vez mais as empresas estão agregando às funções, aos cargos, não é? Para se adaptar ao que está acontecendo no planeta. Interessante isso. Isso a gente aborda. Então esse é o tema agora desse semestre próximo. Nesse próximo. No semestre que passou, que se encerrou agora, nós abordamos sua marca, sua carreira. Né? Porque tem a ver o tipo de carreira com o tipo que você é. Okay. Não é? A carreira que você constrói tem a sua marca. Então, que carreira você quer construir? Não é? Então, isso foi abordado por pessoas... Isso com visão vocacional? Não. Visão de carreira. Visão de carreira, de formação de carreira, de introdução, de preocupações dentro de temas como conduta, como, construção de reputação, e que o jovem precisa... Percepção que ele causa nas pessoas. Percepção que ele causa e o que ele quer. Porque se ele tiver uma conduta inadequada, ele vai construir uma reputação inadequada, que vai fazer com que ele perca a credibilidade das pessoas. Perdendo a credibilidade, ele perde a confiança. Perdendo a confiança, como dizia meu pai, não tem crédito na praça. Em suma, o Instituto de Via de Acesso, na realidade, ele é um misto de empresa de estagiários e de formação. Não só de estagiários. É uma entidade que cuida dos jovens e a sua inserção no mercado de trabalho dos jovens. E aí envolve programas de estágio, programas trainee, aprendiz e os projetos sociais. É bem interessante e até diferencial essa preocupação de vocês com o processo de desenvolvimento, com o processo de formação do jovem e de orientação dessa matéria-prima fundamental para o negócio de uma forma geral. E falando isso, eu queria te pedir um grande favor. Pois não. Você tem 1 minuto para falar naquela sua câmera. O que você acha que as empresas deveriam fazer no sentido de melhor desenvolver a atuação? Primeiro, coloca o que você queria colocar. Só cuidar do jovem não garante o sucesso. Nós cuidamos do jovem, mas cuidamos de quem vai cuidar dos jovens dentro da empresa. Isso é fundamental. Nós treinamos os gestores que vão atuar com estagiários. Você treina os gestores também? Treinamos os gestores que vão atuar com os estagiários, com os aprendizes, com os trainees, de tal maneira que eles desempenhem um papel não só de supervisor, mas de desenvolvedor de jovens. E há uma disponibilidade desses profissionais aí nesse sentido? Claro que há, porque fica agregado ao currículo dele uma série de conhecimentos para a formação de futuras equipes. Isso o mercado de trabalho valoriza e valoriza muito bem, quem sabe fazer isso. Rui, excelente. Eu vou te pedir então para nós voltarmos àquela questão. Você tem 1 minuto para sua mensagem para o nosso telespectador. Olha, o Instituto Via de Acesso tem a total crença de que, cuidando bem dos jovens, estará cuidando bem dos negócios das empresas parceiras. Se você é de uma empresa, é um RH de uma empresa, que quer conhecer um jeito novo de formar equipes dentro das suas dependências, conte com o Instituto Via de Acesso. Nós temos obtido excelentes resultados na colocação de jovens certo, no programa certo e o apoio certo que a empresa precisa para formar as suas futuras equipes. Conte com o Instituto Via de Acesso.
Excelente, Rui. Qual é o site do Instituto Vida de Acesso? Olha, se você quer fazer o contato, o nosso telefone é 3809-9400 ou o nosso site www.viadeacesso.org.br. Excelente, Rui. Adorei o teu depoimento. Realmente concordo com muito do que você comentou quanto à importância do jovem e quanto à preocupação, na verdade, de fazer com que isso se torne realmente o nosso futuro. Né? Muito obrigado pelo convite. Viu? Parabéns, muito obrigado pela sua audiência também. Eu sou Bernardo Leite e estarei com você em próximos programas. Espero que você tenha gostado tanto quanto eu. Até mais.